Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Viva Bem. Estamos encerrando a semana, feriado. Quero saber quais são os seus planos. Vai viajar, vai ficar em casa descansando? É claro que a gente está sempre levando muita informação para você. Hoje à noite também tem reprise. A gente está no nosso YouTube, está no canal 10 também. E hoje a nossa convidada é a doutora Patrícia Jovelina, que é endocrinologista. E nós vamos tirar todas as dúvidas sobre a diabetes. Então, se você tem algum problema, se você está pré-diabético já, ou se você quer saber mais, fica com a gente, que com certeza a gente vai aprender muito juntos, tá bom? Mas, ao decorrer do programa, também vamos ter muita informação. Vamos saber mais um pouquinho sobre o Tai Chi Chuan, essa arte marcial que eu me aventurei a tentar. Vocês sabem que eu tento, nem sempre dá certo, mas eu estou tentando. E a gente também vai falar sobre os casos de Cala-Azar lá na cidade de Tibau e sobre um projeto da UFESA que foi inaugurado, as lavanderias coletivas e agroecológicas. Como eu falei, o programa está recheado de informação e eu te convido a ficar com a gente, tá bom? Agora, quero apresentar a nossa convidada. Patrícia, muito obrigada por ter aceitado e por reservar um tempinho na sua agenda para partilhar com a gente muita informação. Então, inicialmente, dá bom dia, né, a todos os telespectadores da Telecable. Agradecer pelo convite, né, para falar de um assunto tão importante, que é a diabetes, e espero contribuir. Com certeza, já estou aqui pronta para aprender também, como você aí de casa. Patrícia, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é a diabetes, quais são os tipos mais comuns da diabetes, por favor. A diabetes é uma doença crônica que acontece um excesso de açúcar no sangue. E isso, Beatriz, é devido a um problema na insulina. O que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, cuja função é fazer com que a glicose entre nas células. Então, você tem distúrbios nessa produção, né? Que seria o tipo diabetes tipo 1, você tem a deficiência da produção da insulina, o paciente não tem insulina. E o tipo 2, você tem a produção adequada, mas a insulina não funciona. Então, você tem um quadro de resistência à insulina. Então, isso é no paciente diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2 é o mais comum, em torno de 80% dos pacientes diabetes são tipo 2. E 80% desses pacientes são relacionados à obesidade. E a genética? Antes de a gente falar da obesidade, a genética também vai influenciar na diabetes? Sim, importantíssimo. A diabetes é uma doença genética, tanto a tipo 1 como a tipo 2. Só que para a genética se expressar, precisa ter um ambiente desfavorável. Como assim? Por exemplo, você pode ter a tendência de ser diabética, você pode ter uma mãe diabética, mas você faz atividade física, você tem uma dieta controlada, não come açúcar, faz tudo bonitinho, né? Conforme manda o nutricionista. E daí você pode não ficar diabético ou retardar a sua diabetes. Então você precisa ter essa interação genética com o meio ambiente desfavorável. O que a gente vê muito hoje é o quê? O índice de sedentarismo, né, de obesidade, isso está fazendo com que as pessoas fiquem diabéticas mais precocemente. Por exemplo, o tipo 2, né, classicamente, fica depois de 40 anos. Só que hoje a gente está vendo assim, muito adolescente com tipo 2. Porque o tipo 1 é de criança e adolescente, que é o clássico que é dependente de insulina. O tipo 2 era o clássico de adulto, depois de 40 anos, que não é dependente de insulina. O que a gente está vendo nos dias de hoje? O tipo 2, né, em adolescente e às vezes até em criança. Que é uma coisa que não existia isso antigamente, devido aos maus hábitos de vida. Então, o sedentarismo, a gente vê as crianças hoje muito em tela, né? O advento do celular, dos streams, de tudo. As crianças hoje brincam pouco, ficam muito paradas. Sem contar os fast food, né? E agora deliveries, né? Depois da pandemia, houve assim, um aumento muito grande ainda em relação a isso, na faixa etária infanto-juvenil, que não era comum ter diabetes tipo 2. Então, a gente vê que, assim, tem que ter a genética, tem que ter um ambiente desfavorável. Falando sobre o ambiente desfavorável, eu estava pensando, e sobre as crianças também que você citou, sobre aquelas crianças que levam lanches para a escola e levam suquinho de caixinha, um monte de bolacha recheada. Isso. Todo dia aquilo ali de manhã tem um custo muito alto. Com certeza, com certeza. Então, assim, a intervenção, né, que a gente fala deve ser feita desde a infância e mais recentemente, né, o pessoal já está falando desde a barriga.
desde a gravidez daquela criança. Então, a mãe é diabética. A filha, né, na gravidez, o feto já deve não ser, né, já ser submetida a uma dieta sem açúcar. A mãe já deve fazer isso na barriga. Imagine na infância. Então, hoje a gente vê isso, as crianças, os pais nessa vida louca, né, da vida moderna, não tem muito tempo de fazer, né, aquele corre-corre, acaba levando os produtos prontos. Então, em vez de levar um suco da fruta, leva o suco de caixinha. Aí é um suco que, além de ter muito açúcar, tem muito conservante, né? Não é só diabetes, ainda tem os conservantes, corantes que podem dar câncer, quer dizer, é muita coisa. Então, isso aí realmente é um veneno. Juntou esses lanches, né, errados, junto com a falta de exercício, que é outra coisa, né, muito importante, acaba vindo a obesidade, e como a gente diz, diabetes tipo 2, 80% está relacionado à obesidade também. Logicamente, tendo a genética por trás. Patrícia, você falou dessa intervenção, mas essa intervenção seria para ter uma vida mais saudável ou cortar de vez? Prevenção mesmo, prevenção. Eu acho que a palavra, a gente fala o plano de intervenção, mas assim, para prevenir. Porque assim, a medicina hoje evoluiu bastante, mas o mais certo é prevenir, né? Aquele velho ditado que nossas avós diziam, é mais importante prevenir do que remediar. Então assim, você já tem uma família predisposta, né? A gente tem, na sua família tem diabetes, tem uma tia, o pai, a mãe, um primo, você já sabe que já tem a tendência. Então, você tem que tentar prevenir ou retardar. Tem pessoas, por exemplo, que ficam diabéticas com 80 anos. Aí diz assim, não, na minha família tem, mas é só de idoso. Eu digo, não, é porque retardou. É a mesma diabetes de 40 anos. Só que ganhou 40 anos, melhor, né? Então, uma grande contribuição que eu sempre falo é, por exemplo, o paciente soube que é pré-diabético, né? Então, você saber que é pré-diabético, você tem uma chance muito grande de prevenir a diabetes. Porque existe ex-pré-diabético, mas não existe ex-diabético até hoje, entendeu? Então, a importância é muito grande da gente prevenir. Então, quanto mais cedo a prevenção, melhor. De todas as doenças, né? Então, a gente está falando de diabetes e hoje a prevenção mais cedo possível. Né? Hoje eu falava até com a paciente no consultório isso, ela dizendo, quando eu devo começar? Eu disse, mulher, o certo mesmo seria no pré-natal. Entendeu? Porque aí aquela criança já não conheceria o açúcar. Porque como é o recém-nascido? E a mãe, né, quando vai dar a mamadeira, bota o leite, que já tem açúcar, as massas que já tem açúcar e ainda coloca açúcar. Então, você acaba criando aquele gosto pelo doce. Uma criança que ela não é oferecida açúcar cedo, quando ela cresce que vai oferecer açúcar, ela não gosta de açúcar. Então, a gente é bombardeada no açúcar, né? Como uma vez eu lembro que eu estava, quando minha filha era pequena, eu estava numa praça com a bebezinha, não sei o que, tinha uma mãe lá com o bebê, com a mamadeira, e me chamou a atenção porque era preto, o mingau, preto. E eu fui ficando perto dela para perguntar que danada era aquilo, né, preto. Eu fiquei chocada, era Coca-Cola. A mãe dava Coca-Cola na mamadeira para um bebê. Entendeu? Então, assim, aquela criança, ela vai crescer já com aquele paladar, né? Então, você já vai criando um paladar de comida muito doce. Então, a criança, já vai começar errado, né? Então, o certo é a gente já estimular hábitos saudáveis desde a infância. Então, desculpe também. Além de estimular, você dá o exemplo. Mais importante do que estimular é você dar o exemplo. A criança e as crianças de hoje, a gente sabe que, né, são muito atentas. Então, o pai manda comer fruta e o pai não come fruta. Então, a criança diz, por que você não come? Também. Então, você tem que realmente estimular, ter um ambiente. Para você quer que sua filha come fruta, você tem que comer e tem que ter fruta em casa, né? Isso, é muito importante estimular o ambiente, porque às vezes você fala, mas não come. Mas você compra, você come também. Isso, e ainda mais você, como a gente estava falando de bebezinho, um bebê ele não conhece os gostos, ele vai comer o que você está apresentando a ele. Se você está dando açúcar, é claro que ele vai se acostumar. Se você não der o açúcar, ele não vai ter nem provado o açúcar. Isso, eu posso dar um exemplo pessoal da minha filha. Eu não dei açúcar logo a ela. Ela veio tomar refrigerante a primeira vez na festinha da escola. Já tinha, eu acho que 4, 5 anos, ela acha horrível. Ela não é de doce. Ela fez, que coisa horrível refrigerante. Como é que uma pessoa gosta disso? Porque ela não foi estimulada desde cedo a isso. Ela não criou esse paladar. Então, ela não é dos doces porque eu não ofereci. Eu sou diabética? Não, porque eu queria dar um estímulo à alimentação saudável. Porque você não comer açúcar não só é quem é diabético, né? Para a gente não, né, querer uma vida saudável.
Então, é aquela história que eu digo, desde sempre a gente estimular os nossos filhos. Então, eu pego muito no consultório, o pai e a mãe levando o filho, porque o filho está subindo as taxas, sendo que eles estão piores, assim. Tipo, esse menino come muito errado. Aí você olha, o pai está obeso, entendeu? Então você diz, não, aí é uma coisa da família, é o ambiente. A gente até brinca que diz, quando é um ambiente, assim, desfavorável, né, nessa parte de alimentação, até o cachorro, o gato é gordo. Quando todo mundo, né? Por quê? Porque é a mesma alimentação. Então a gente tem que intervir a alimentação familiar. Então, é uma reeducação alimentar familiar. Não é só a criança. Antigamente tinha isso. A pessoa que estava fazendo dieta, o prato era diferente. Não sei se você lembra, você já viu isso, né? Sim, já né? vi, Assim, sim. não, fulano está de dieta. O resto tudo comendo errado na casa. E a pessoa lá que estava doente, entre aspas, estava comendo assim. Não é assim, é a reeducação familiar. Então, eu costumo dizer assim, uma dieta, uma reeducação alimentar, ela começa na feira do supermercado. Se você não pode comer açúcar, é diabética, você vai botar doce, rapadura, que é uma coisa que o pessoal... Toda casa de diabetes tem rapadura. E o pessoal, não, só uma rapadurazinha depois do almoço. Não, você é diabetes, você não pode. Entendeu? Porque existe aquela mentalidade. Não, só um pedaço eu posso. Eu sou diabética, mas só um pedacinho de rapadura, o que mal vai fazer? Todo dia, né? Entendeu? Aí todo dia um pedacinho. Então, não é assim. Eu até brinco, eu digo, olha, você é diabetes de segunda a segunda, viu? Porque às vezes o pessoal, de segunda a sexta eu sou diabetes, sábado, domingo eu posso comer. Não. Janeiro também eu não sou diabetes, vou para Tibau e lá eu não sou diabetes, não. É aí onde... Aí onde está o perigo, o né? perigo, volta de Tibau com as taxas, né? E daqui a pouco... Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Novos sonhos, novas conquistas, novas buscas, novos desafios. Vem aí, Mix Team Brasil Rio Grande do Norte 2024. Uma nova história. Inscrições abertas. Realização JR Assessoria e Produções. Transmissão ao vivo pela Telecab 10, a TV mais perto de você. Tem obra em todo o estado. O RN virou um canteiro de obras. Só na CAERN são 1 bilhão e 600 milhões de reais investidos. Obras de abastecimento de água em Caraúbas, Porto Alegre, Parnamirim, Pendências, São José do Seridó e Jardim de Piranhas. Ampliação do esgotamento sanitário em várias cidades do RN. Em Açu, 500 imóveis já estão beneficiados com o novo sistema. O governo também está levando água para o interior com as adutoras Riachuelo, Santa Maria e Pendências Macau. Além das adutoras Agreste e Seridó, em parceria com o governo federal. Adutora Apodi Mossoró e um sistema de poços vem para resolver de uma vez por todas o problema de água que se arrasta há décadas em Mossoró. RN é um canteiro de obras também em Natal. Esgotamento em Sanvale, Neópolis e Capim Macio. A estação de tratamento de esgotos no Guarapes atenderá as zonas Oeste e Sul. A Zona Norte terá a maior obra de esgotamento sanitário da história da cidade, com todos os bairros atendidos com coleta de esgoto. O RN é um canteiro de obras. Governo do Rio Grande do Norte.
Já estamos de volta, falei que era rapidinho, lembrando que nosso programa também tem no YouTube Telecab e você também pode conferir a reprise que passa às 8h30 da noite, tá bom? Agora a gente vai falar sobre uma inauguração muito interessante que aconteceu lá na UFESA e que vai durar bastante tempo. É a construção de 4 lavanderias aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas o diferencial é que são lavanderias coletivas e agroecológicas. O Arthur Alves, que é o nosso repórter aqui da cidade de Mossoró, foi até o UFESA e traz esse material pra gente. Vamos ver. A agricultura familiar como protagonista. O novo projeto de lavanderias coletivas e agroecológicas é visto como um marco para este setor. Um projeto importante, né, que coloca a centralidade da agricultura familiar numa parceria do governo federal com o governo do estado e a UFESA, que vai justamente trabalhar a dimensão da tecnologia. Esse projeto de lavanderia é um projeto de iniciativa piloto, uma iniciativa inovadora que alia a questão da tecnologia aos cuidados do trabalho das mulheres com a produção agroecológica, com energia renovável. Então, um projeto inovador que, certeza, vai ser uma grande referência para todo o Nordeste e para todo o Brasil. Uma das parceiras do poder público na concepção desse projeto é a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA. Nildo Dias coordena essa ação e ressalta o fator social da iniciativa. Dentro dessas lavanderias a gente vai incluir, foi um diálogo que a gente teve com essas mulheres previamente para a gente entender como é que elas queriam que fossem essas unidades pedagógicas, né? E uma coisa que elas sugeriram que tivesse um espaço para as crianças delas, para elas poderem trabalhar e ter um lugar seguro para as crianças. A gente pensou numa brinquedoteca e aí, além disso, também tem espaços para lazer, recreação. E é uma coisa interessante é que nesse projeto também ele vai ser todo alimentado, as máquinas vão funcionar com energia solar, a gente tem alguns dimensionamentos de placas solares para o funcionamento dessa máquina. Além disso, né, uma coisa que é extremamente interessante, que fecha esse ciclo da sustentabilidade, é que nas lavanderias, o efluente gerado, né, da fonte hídrica que vai alimentar o sistema de lavanderias, eles vão passar pelo sistema de tratamento e aí em seguida ele vai ser reutilizado em uma produção agrícola familiar. É praticamente 1 hectare de terra, dando oportunidade de trabalho e renda para as mulheres do campo e, além disso, garantindo também a sua segurança alimentar, né? O novo projeto de lavanderias coletivas e agroecológicas beneficiará todos os estados da região Nordeste. No Rio Grande do Norte, especificamente, serão 4 estações construídas ao todo, com reuso da água por meio da irrigação e também com energia solar. A ação foi conjunta a nível estadual e federal. Conceição Dantas é secretária de Mulheres do Desenvolvimento Agrário. Ela celebrou a criação do projeto e, principalmente, a valorização das mulheres do campo. As mulheres na agricultura familiar, elas são quem mais recebem são mais afetadas pelas mudanças climáticas. E com esses projetos, são elas também que fazem com que apresente as alternativas para as resiliências climáticas. Então, esse projeto, ele tem o viés agroecológico porque ele tem o reuso de água, ele tem energia solar e ele tem uma plantação voltada para insumos biodegradáveis, onde não se utiliza nenhum agrotóxico para a plantação. Então, por isso que nós chamamos lavanderias coletivas agroecológicas. Um projeto muito bacana aí que vai ser construído, vão ser construídos, 4 ao decorrer do estado do Rio Grande do Norte. Então tem muito para crescer, tem muito para ser um sucesso e a gente está sempre acompanhando também aí a UFESA, as universidades com seus projetos. Agora a gente volta a conversar com a Patrícia. Patrícia, queria que você falasse para a gente um pouquinho quais são os sintomas que o pessoal de casa precisa ficar atento para procurar um médico, no caso da diabetes, por favor. Então, Beatriz, a diabetes ela tem um grande perigo porque na maioria das vezes é uma doença silenciosa. Então, assim, como na maioria não dá sintoma, é muito perigosa, né? Porque aí você não sabe que tem uma doença. Então, eu até digo, eu acho bom quando dá sintoma, porque aí alarma para você procurar o médico. Por isso que o diagnóstico de diabetes muitas vezes atrasa. Porque como você não sente nada, você não vai no médico, né? E, por exemplo, às vezes a gente pega um paciente com a glicose bem alta, e nem sabe que é diabético. Então, assim, ao longo da minha vida, eu já vi paciente com glicose de 800, que a gente pensa que nem existe, né?
e nem sabia que era diabetes, não estava sentindo nada. Então, um perigo, né? Então, quando não dá sintoma, como é que você vai diagnosticar? Então, aí vem a importância de check-ups, né? De você fazer exames de rotina, pelo menos uma vez por ano, né? Principalmente quem é de uma família que já tem diabetes. Então, às vezes, esse paciente só vai ser diagnosticado por acaso, às vezes, por acaso mesmo. Agora, quando tem sintomas, já fica mais fácil, né? E quais são os sintomas mais clássicos para diabetes? Aí você vai ter as polis, que a gente chama. O que é polis? Poliúria, que poliúria é o quê? Aumento da frequência urinária. Você faz xixi mais vezes. É aquele paciente que levanta várias vezes à noite para urinar. Polidipsia, que é para você a sede. O paciente passa o dia bebendo água. Né? Um paciente que não bebia tanta água e de repente começou a beber água. E perda de peso. É aquela pessoa que estava gordinha e começa a dizer, eu estou perdendo peso. Então, hoje eu acho, né, fantástico, porque muitas vezes a pessoa começa urinando muito, bebendo muita água, perdendo peso, e o vizinho dá o diagnóstico. Eu já tive vários. Não, e meu vizinho, meu colega disse, acho que você está com diabetes. Então, assim, são sintomas clássicos que lembram diabetes. Mas o paciente pode ter também sintomas que não são tão comuns, mas que às vezes pode ter, tipo embaçamento visual, você começa a não enxergar. Tem paciente que tem só isso e vai para o oftalmologista. Não estou enxergando, achando que é um problema de visão, né? Que é alguma coisa precisando de óculos e muitas vezes é diabetes. Na mulher, às vezes, assim, quando, né, a paciente não sabe ainda, quando a diabetes está alta, pode dar candidíase vaginal, né? Você tem problema de fungo na vagina e às vezes vai parar na ginecologista. E a ginecologista quem dá o diagnóstico. Né? Então, tem esses outros sintomas, assim, que não são tão comuns, mas que podem aparecer. Mas o clássico mesmo seria urinar muito, beber muita água, perder peso. O embaçamento visual também. O Então, mal-estar também pode ser um sintoma? pode, não. Aí tem aquelas coisas que dependem de cada pessoa, né? Às vezes você pode ficar tonta, com mal-estar, mas assim, não é aqueles sintomas clássicos. Então, aí seria a parte clínica. E nós temos como diagnosticar laboratorialmente, né? Que aí tem que fazer o exame. Quais são os exames para diagnosticar diabetes? Hoje a gente melhorou muito assim o diagnóstico mais precoce de diabetes, Beatriz, porque quando eu era estudante, um dia desse, as pessoas descobriam diabetes quando estavam cegos ou quando infartava. Eu vi muito paciente assim que chegou a infartar e não sabia que era diabético, que amputou uma perna para saber que era diabético, quer dizer, já nas complicações crônicas da diabetes. Porque não tinha aquele hábito de se fazer exame, né? Antigamente, seus avós, assim, seus tios não faziam exame. Tinha gente que vinha fazer o exame pela primeira vez com 70 anos. Então, hoje, o que mudou muito a história do diagnóstico de diabetes foi o exame da furada do dedo, o HGT. Você vê que hoje você vai num shopping, num parque municipal, está tendo uma campanha de uma universidade, do SESI, do SES, né? De alguma entidade, faz aquelas campanhas do dedozinho, já dá um alto, aí manda para o médico. Né? Porque o exame do dedo, ele não dá um diagnóstico, não é assim, oficialmente um diagnóstico, mas já dá um alarme para você ir fazer o exame do sangue mesmo. Então, para dar o diagnóstico, é o exame o quê? Do laboratório, que você tira o sangue, né? No plasma, o sanguezinho do braço, que é uma glicose de jejum, uma simples glicose de jejum, já dá um diagnóstico. Agora, você precisa de duas vezes, né? Porque a gente não vai dar o diagnóstico só com o exame. Pode estar errado o exame, então faz 2 vezes. Então, nós temos a glicose de jejum, que é a básica. Nós temos a hemoglobina glicada, que é um exame também que virou, né, critério para diagnóstico há poucos anos, que também é um exame que faz em jejum. Na mesma furada da glicose de jejum, a gente pede uma hemoglobina glicada. E a gente tem o teste de tolerância oral à glicose, que é a antiga curva glicêmica, que é aquele exame que toma a garapa, né? Que a maioria das grávidas fazem. O pessoal faz, aquele exame da grávida, mas não é só para a grávida. É um exame também muito bom para ver o diagnóstico de diabetes. E temos também a glicose ao acaso. Começa a glicose ao acaso. Você passou mal, né? Ficou tonta, teve esse mal-estar todo, vai no pronto-socorro, vai na UPA, por exemplo. Aí lá eles vão fazer uma glicose. Aí essa seria a glicose ao acaso, que não seria em jejum. Então, a gente tem 4 exames laboratoriais para dar o diagnóstico de diabetes. Lembrando que o mais comum que a gente faz, o mais do dia a dia, é a basal, né? Uma glicose basal. Mas a gente precisa em 2 ocasiões. Pelo menos 2 exames diferentes ou o mesmo exame 2 vezes. E o valor, qual seria o valor
né, desse exame que é diabetes. O pessoal pergunta muito isso. Eu digo, eu não vou entrar em detalhe dos exames mais, né, menos comuns. Eu vou falar só da glicose de jejum. Então, a glicose de jejum normal, ela é até 99. Para qualquer pessoa, até 99. Tanto que eu digo, é até 99, mas não é bom estar 99, está no limite, né? E diabetes é a partir de 126. Entre 100 e 125, você é pré-diabético. Que aí, né, é onde a gente pode evitar de ficar diabético. Eu acho, assim, uma grande, né, oportunidade da gente fazer com que esse paciente reverta o quadro e fique normal. Então, eu pego muito paciente, né, a gente estava até falando antes de começar o programa, que tem o diagnóstico, por exemplo, 126 diabetes, né? Isso quem está dizendo não é a doutora Patrícia. São critérios da Organização Mundial de Saúde, critérios das sociedades internacionais, nacionais de endocrinologia e diabetes, estou dizendo. Mas os pacientes, assim, eles criam um valor, né? Que eles acham que eles não são diabéticos. Tipo, qual o problema? Não, eu sou pré-diabético. Aí você olha o exame 280. Ele traz o exame 280 dizendo que é pré-diabético. Entendeu? E traz outros também já dizendo que estava alto. Aí você diz, não, olha, nesses níveis aqui, o senhor já é diabético. A gente já tem mais de 2 exames a partir de 126. Aí o paciente fica tipo assim, não, eu não sou diabético, eu sou pré. Os pacientes, eles têm dificuldade de aceitar esse diagnóstico, né? De ser diabético. Eles se sentem mais cômodos de dizer que são pré-diabéticos. Mas aí esse conceito é número. Não é a nossa opinião, não é a opinião do médico, nem a do paciente, são números. Passou de 126, é diabético. E tem que aceitar. E tem que aceitar. Vai demorar um pouquinho, Isso. dá para fazer acompanhamento também, mas tem que aceitar. Pessoal, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, tá? Não sai daí. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O HQRN precisa desse seu superpoder de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Novos sonhos, novas conquistas, novas buscas, novos desafios. Vem aí, Mix Team Brasil Rio Grande do Norte 2024. Uma nova história. Inscrições abertas. Realização JR Assessoria e Produções. Transmissão ao vivo pela Telecab 10, a TV mais perto de você. Tem obra em todo o estado. O RN virou um canteiro de obras. Só na CAERN são 1 bilhão e 600 milhões de reais investidos. Obras de abastecimento de água em Caraúbas, Porta Alegre, Parnamirim, Pendências, São José do Seridó e Jardim de Piranhas. Ampliação do esgotamento sanitário em várias cidades do RN. Em Açu, 500 imóveis já estão beneficiados com o novo sistema. O governo também está levando água para o interior com as adutoras Riachuelo, Santa Maria e Pendências Macau. Além das adutoras Agreste e Seridó, em parceria com o governo federal. Adutora Apodi Mossoró e um sistema de poços vem para resolver de uma vez por todas o problema de água que se arrasta há décadas em Mossoró. RN é um canteiro de obras também em Natal. Esgotamento em Sanvale, Neópolis e Capim Macio. A estação de tratamento de esgotos no Guarapes atenderá as zonas Oeste e Sul. A Zona Norte terá a maior obra de esgotamento sanitário da história da cidade, com todos os bairros atendidos com coleta de esgoto. O RN é um canteiro de obras. Governo do Rio Grande do Norte.
Já estamos de volta. Vamos continuar nossa conversa com a doutora Patrícia. E, doutora Patrícia, queria que você continuasse falando agora, repetisse, melhor dizendo, para a gente os números, até quando você é pré-diabético e a importância aí da gente despertar e acordar para conseguir reverter esse caso. Então, Beatriz, só reforçando, né, os números, a gente diz a glicose normal é até 2 dígitos, que é até 99. 100 já são 3 dígitos, então já está errado. Tá certo? Então, normal até 99, a partir de 126 diabetes e entre 100 e 125 pré-diabetes. Lembrar, no pré-diabetes você tem ainda a chance de reverter a situação e voltar à normalidade. Depois de diabetes não tem, né? Assim, você fica controlado, mas você não fica curado. Então, se você está pré-diabético em casa, ainda dá tempo de reverter, procura um médico, vamos mudar o estilo de vida, que dá tempo. Isso. E eu queria saber também por que as pessoas têm tanto medo de ter diabetes, sendo que é uma doença que a gente pode controlar, mas por que esse medo? Beatriz, é por causa das complicações crônicas, porque as pessoas, quando descobrem que são diabéticos, eles entram num processo de negação exatamente porque acham que é uma sentença, né? Sou diabético, vou morrer, então eu vou, né, fazer logo tudo que eu sei que eu vou morrer, e não é assim. Né? Aquelas complicações temíveis da diabetes, que são a cegueira, amputação de membros inferiores, problema renal que leva a diálise, AVC, infarto, toda isso acontece se você não controlar. A boa notícia é, se você controlar, você vai evitar isso. Um diabético controlado, ele pode ter uma vida completamente normal, com boa qualidade de vida, e se ele tiver de morrer com 80 anos, ele vai morrer com 80 anos. Não vai reduzir a vida dele se ele controlar. O problema é o diabetes descontrolado. Para você ter uma ideia, a minha melhor paciente hoje é uma paciente que tem 102 anos. Ela é muito bem controlada, então ela não tem doença de nada em relação à diabetes. Então, assim, por quê? Porque a vida toda ela controlou. O grande problema é a diabetes descontrolada. Então, a sentença não é para todos os diabéticos. É para os diabéticos que não controlam. Então, tá dentro das metas, você vai ter uma vida normal, com qualidade de vida normal. A gente vê muito isso quando a criança fica diabética, a mãe fica muito angustiada, achando que ela não vai crescer, que ela não vai casar, não vai se formar, não vai ter filho, não vai ter uma profissão. E a gente, né, vai dizer, não, se ela fizer tudo direitinho, seguir tudo conforme as orientações, ela vai ter tudo isso. Ela vai ser uma pessoa normal. Eu gosto muito de citar pessoas conhecidas que são diabéticas e têm uma vida normal. Por exemplo, aquele ator José Loreto, ele é diabético tipo 1. Né? Faz tudo, né? Tem muitos atletas que são diabéticos, vão para as Olimpíadas, jogadores de futebol vão para a Copa do Mundo. Então, eu digo muito, não é um limite para a sua vida, é uma limitação que você deve corrigir para poder você chegar no seu pleno potencial. Então, tirar isso da cabeça, que você é diabético, é igual a morrer. Não. Né? Eu tenho muitos diabéticos que vivem muito bem. O problema é não aceitar, e daí não aceitar, não tratar. Né? A partir do momento que você não aceita uma doença, você não trata. Se você não trata, você vai ficar doente, vai ter as complicações. Então, a sentença é essa. Mas um diabético que aceita, que faz tudo direitinho, ele vai viver plenamente. Ele vai conseguir fazer tudo, com qualidade de vida, com tudo. E como é que a gente pode tratar para ter essa qualidade de vida? Então, o tratamento da diabetes, ele passa por uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque precisa de uma mudança de estilo de vida, né? Uma reeducação alimentar, então precisa ir para o nutricionista também, para aprender a se alimentar, né? É uma reeducação. A atividade física, né? Hoje em dia ninguém tem o direito de não fazer atividade física, você tem que achar qual é a sua atividade física, que é a grande parte do tratamento de diabetes são esses 2 pilares, né? E lógico, cuidar da mente, cuidar do espírito, todas essas coisas de uma maneira geral. E aliada a isso, a medicação correta para aquele tipo de paciente. Se ele é tipo 1, ele é dependente de insulina, então tem que tomar insulina. Se ele é tipo 2, hoje a gente tem um grande avanço no tratamento da diabetes tipo 2. A gente tem muita opção terapêutica de comprimido hoje. Eu sou super encantada, né, porque eu vi essa evolução ao longo do tempo de medicações. Hoje a gente tem medicações excelentes no tratamento da diabetes. Mas eu sempre digo, não adianta estar com essa medicação top de linha e não fazer atividade física e comer errado, né? A limitação que eu vejo é essa, né? Como eu sou uma pessoa que, né, faz muito tempo que trato diabetes, eu vi essa evolução da medicação. O que eu não vi a evolução é na cabeça. Eu até digo, diabetes é uma doença de fácil tratamento. Tem paciente que chega para mim, eu mando vir, né? Tá super descontrolado. Volto daqui a 15 dias, vem tudo normal. A maioria normal, né? Os que podem, em 15 dias, normalizar. Aí eu digo, olha como é fácil tratar.
O problema é, eu digo muito, não é a doença que é difícil, é o paciente entender a mudança de mentalidade, né? Hoje a palavra moderna é a história do mindset, né? É você mudar a mentalidade, que precisa se reeducar. O grande problema é esse, a mudança de estilo de vida. Mas, assim, em termos de arsenal terapêutico, de medicamento, hoje é um sonho. Muita medicação excelente que controla facilmente. Então, o problema é esse. Primeiro, aceitar, né? Para poder tratar, mudar o estilo de vida. Então, a nossa ladainha na endocrinologia é essa, a mudança de estilo de vida. E assim, o que acontece muito, o paciente vai, chega bem descontrolado, a gente consegue, 15 dias, um mês, o paciente está ótimo, aí ele vai para casa e acha que é ex-diabético. Volta para os antigos hábitos, não toma mais a medicação, volta tudo de novo, porque até hoje não existe cura ainda da diabetes, né? Existe o controle, mas não é difícil o controle. E Patrícia, quem tem diabetes nunca mais vai poder comer doce? Na verdade, é assim, quem tem diabetes, você tem esse problema com açúcar, né? Então, aquele açúcar mesmo branco, aquela coisa do doce mesmo, o ideal é que nunca coma. Mas existe os diet, né? Existe aquele doce feito com adoçantes que pode usar. E até mesmo o açúcar, em alguns casos, né? Que são pacientes selecionados, a gente pode fazer uma dieta chamada contagem de carboidrato. Mas as crianças, diabético tipo 1, entendeu? Mas os tipo 2, que é a grande maioria, eles não têm ainda um controle para fazer isso. Então, a gente orienta quando está controlado, mas esses produtos diet. E se a gente for ver, Bia, tem muita coisa diet boa hoje, né? Você vê, hoje tem, por exemplo, a Páscoa agora está chegando. Você tem ovo de Páscoa diet, você tem os chocolates diet, você tem tanta coisa e não são ruins. São muito bons. São muito bons, só tem que ter cuidado para não repetir, né? Estou dizendo, eu digo, olha, o diet eu tenho uma certa reserva, assim, só esporadicamente. Por quê? Porque se comer demais também aumenta. É como qualquer pessoa, né? A gente que não é diabética, se comer muito doce também vai aumentar. Então tem que ter realmente sempre o controle e a moderação, né? Mas como você falou, nós temos muitas opções. Então, não precisa se privar a vida toda. Ai, nunca mais vou comer bem, nunca mais vou comer. Isso. A gente tem o que as pessoas não tinham antes, né? Como você falou, que já há um tempo. Hoje as pessoas têm lojas com muitos produtos sem açúcar. Lojas diet, tem lojas só para diabético. Exatamente. A gente está vivendo em um outro momento, por exemplo, um refrigerante diet, né? Estou dizendo, mas só que, vamos dizer, um refrigerante diet. Doutor, eu posso tomar um refrigerante diet no casamento não sei de quem? Pode, porque assim, o refrigerante é uma bebida social, não alcoólica. O que não pode é estar tomando em casa, como água, suco, né, e leite. As pessoas tomam refrigerante hoje assim. Então, o refrigerante diet, você numa festa, numa viagem, numa ida ao shopping, pode. O que não pode é usar tudo o refrigerante diet, é a quantidade também. É isso que eu acho muito difícil, assim, sabe? As pessoas acham que pode todo dia, né? Pode, assim, de vez em quando. Né? O que você come de vez em quando não é uma coisa ruim, o problema é todo dia. E as bebidas alcoólicas não podem, então? Bebidas alcoólicas é o mesmo raciocínio, né? Tô dizendo, você pode, por exemplo, as fermentadas são piores. Tipo, diabético adora cerveja, né? Eu nunca vi. Cerveja não é muito bom para diabético porque aumenta mais ainda, tá certo? O ideal era ninguém beber, né? Assim, se a gente fosse ao pé da letra, diabéticos, não diabéticos, porque álcool é uma caloria vazia, né, que não vai dar nenhuma nutrição. Mas aí é uma bebida recreativa, social. Então, assim, esporadicamente. Então, como é que eu oriento o paciente? Quando ele está controlado, tanto assim, doutora, nunca mais eu vou beber. Eu não gosto dessa palavra nunca, né? E nunca mais ainda mais, porque vai dando uma ansiedade, o paciente bebe naquele dia, né? Porque ele vai se despedir tanto que ele não consegue mais parar. Então, assim, eu digo, olha, quando você estiver controlado, a gente conversa. Aí, quando está com todos os parâmetros controlados, vamos conversar. Então, a gente prefere as bebidas destiladas, porque elas sobem menos. Pouca, né? Tipo assim, 2 doses de uísque. 2 doses, mas isso é individualizado, né, gente? Não vai todo mundo hoje tomar 2 doses de uísque. Tem que estar controlado, tem que ver o triglicerídeo, como é que está o colesterol, como é que está o peso, porque o álcool também vai subir essas outras coisas, a pressão, né? Então, assim, geralmente eu gosto de dizer assim, nas 3 festas do ano. Aí o povo, e quais são as 3 festas do ano? Natal, Ano Novo e aniversário. Tipo assim, datas importantes, datas, né? Não é no aniversário de todos os amigos, não. Entendeu? Tem assim, eu não posso tomar todo aniversário que eu for, não.
Não, aí a gente vai ver cada caso, né? Eu gosto de ir. Quando chega final de ano, é uma coisa bem engraçada, sabe, Beatriz? Que a gente vai fazer a elaboração do cardápio do fim do ano, de Tibau. Como é que eu vou beber? Então eu digo, você tá com bônus. Aí tem uns que eu digo, não, você não pode nem olhar, né? Porque tá todo descontrolado. Então é assim, é como uma pessoa também não diabética. Você precisa ver se você realmente está podendo, né? Então, assim, bebida destilada em pouca quantidade, com moderação, sempre é menos ruim do que a fermentada. Toma cerveja, o vinho é pior. Vai depender de caso para caso. O importante é você estar sendo Isso. acompanhado por um médico para ver direitinho com você e você não acabar desregulando tudo. Isso. Patrícia, a gente está chegando ao fim da sua participação. Eu quero agradecer demais você ter vindo aqui falar com a gente, ensinar de uma forma muito engraçada e muito legal para todo mundo já ficar sabendo e lembrando os riscos e saber mais sobre a diabetes. Muito obrigada. Isso, eu também agradeço, né? E eu termino com a fala de um diabetólogo que eu gosto muito, Joselin, que ele fala assim: educação em diabetes não é parte do tratamento, é o próprio tratamento. Então a gente precisa realmente saber sobre a doença para se educar e assim tratar. E acima de tudo aceitar, né? E ver que não é uma sentença, como eu falei. Vamos aceitar, fazer direitinho para a gente ter qualidade de vida, ter uma vida plena, né? Com saúde. Com certeza, que é o que a gente está buscando aqui, uma vida plena com saúde para a gente aproveitar muito. Pessoal, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Novos sonhos, novas conquistas, novas buscas, novos desafios. Vem aí, Mix Team Brasil Rio Grande do Norte 2024. Uma nova história. Inscrições abertas. Realização JR Assessoria e Produções. Transmissão ao vivo pela Telecab 10, a TV mais perto de você. Tem obra em todo o estado. O RN virou um canteiro de obras. Só na CAERN são 1 bilhão e 600 milhões de reais investidos. Obras de abastecimento de água em Caraúbas, Porta Alegre, Parnamirim, Pendências, São José do Seridó e Jardim de Piranhas. Ampliação do esgotamento sanitário em várias cidades do RN. Em Açu, 500 imóveis já estão beneficiados com o novo sistema. O governo também está levando água para o interior com as adutoras Riachuelo, Santa Maria e Pendências Macau. Além das adutoras Agreste e Seridó, em parceria com o governo federal. Adutora Apodi Mossoró e um sistema de poços vem para resolver de uma vez por todas o problema de água que se arrasta há décadas em Mossoró. RN é um canteiro de obras também em Natal. Esgotamento em Sanvale, Neópolis e Capim Macio. A estação de tratamento de esgotos no Guarapes atenderá as zonas Oeste e Sul. A Zona Norte terá a maior obra de esgotamento sanitário da história da cidade, com todos os bairros atendidos com coleta de esgoto. O RN é um canteiro de obras. Governo do Rio Grande do Norte. Já estamos de volta, dia de Viva Bem, sexta-feira, mas também feriado, sexta-feira santa. Você em casa, me conta o que é que você está fazendo, qual tema você quer ver aqui no próximo programa. Fala com a gente através do Instagram, Telecab 10.
qual dúvida, qual doença, qual problema, qual história você quer que seja contada aqui no Viva Bem, que vai ser um prazer a gente atender, a gente lhe ouvir e trazer aqui no programa, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma pequena mudança, a gente vai para a cidade de Tibau. A nossa repórter, a Alice Araújo de lá, fez um material muito interessante sobre o calazar, já que alguns casos estavam sendo mais recorrentes e estão aumentando em Tibau. E é uma doença social, né? Envolve nosso bichinho de estimação, envolve a gente, então todo mundo precisa ter esse cuidado, essa prevenção e ficar atento. Vamos dar uma olhadinha no que ela gravou? A doença de calazar, nome popular dado à leishmaniose, é muito mais comum do que a maioria das pessoas pensam. O calazar, que é a leishmaniose, é uma doença, perigosíssima para os cães e para nós seres humanos, porque é uma zoonose, ela pode ser transmitida através da picada de um mosquito, onde o mosquito pica o animal e pica um de nós e a gente desenvolve a doença. O calazar traz graves prejuízos para os animais, haja visto que nós não temos um tratamento totalmente eficiente. Alguns animais não respondem tão bem, outros respondem. E é uma doença hoje que merece ser discutida, porque boa parte da população, quando descobre que seus animais estão com calazar, elas optam pelo sacrifício, outras optam pelo tratamento, certo? Mas é algo que a população tem que ter conhecimento e a saúde pública tem que discutir para melhorar a questão da conscientização. Os donos devem ficar em alerta e prestar bastante atenção nos sintomas. A população também pode ajudar a amenizar essa doença. Alguns cães podem passar alguns anos assintomáticos, sem sintoma nenhum, certo? Mas o animal já está ali parasitado, já está doente. E outros já, aqueles que desenvolvem os sintomas são perda de peso, magreza, unhas grandes, lesões em ponta de orelha, você vê um aprofundamento da face, das têmporas, né? Esses são os sinais mais clássicos, problemas dermatológicos no calazar em cães. O município de Tibau tem bastante cães portadores de calazar, né? Infelizmente, a gente, na nossa rotina aqui, volta e meia, a gente está pegando alguns animais portadores, né? E isso me preocupa muito, porque precisa de uma ação efetiva da Prefeitura Municipal, né, para estar mapeando, zoneando junto à Regional de Saúde, para que seja feita toda uma epidemiologia de controle. Existem muitos cães de ruas, em situação de ruas, que não tem dono. Esses cães acabam disseminando, porque eles ficam soltos, eles se alimentam de lixos e sacolas que ficam nas calçadas, e os mosquitos transmissores, eles ficam justamente em entulhos, em lixo, né? Aí um mosquito desse pica um cão portador e pica um cão sadio, acaba acontecendo a transmissão. Nós sempre tentamos, né, fazer com que as pessoas elas optem pelo tratamento, não é? A gente tem a cura clínica, o animal fica clinicamente muito bem, né? Mas a cura parasitológica ela não acontece, ainda não existe um tratamento que consiga isso. Hoje, a maior barreira do tratamento são os custos. As pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, acabam não conseguindo arcar. Aí a nossa legislação, infelizmente, se o animal não for acompanhado por um médico veterinário, o serviço de saúde pública tem que fazer a eutanásia desses animais, justamente para tentar controlar. Essa não é a melhor saída, mas é o que nós temos na nossa legislação, então nós temos que respeitar. O serviço público é fundamental para fazer o trabalho, né, de mapeamento, controle, divulgação, campanhas educativas. As pessoas têm que saber como o calazar pode ser propagado, e isso o poder público é fundamental. As pessoas elas têm que fazer o seu papel, quem tem seu cão tem que usar coleiras repelentes, tem que usar repelente, tá entendendo? O município tem que investir em um local para destinar o lixo, né? Fazer uma coleta dos lixos que ficam pela população para não ficar amontoados nas calçadas. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir sim diminuir esses casos leishmaniosos no município de Tibau. Um problema de saúde pública que a gente precisa cuidar, não só para a gente não acabar contraindo a doença, ou até os nossos animais. A gente cuida com tanto amor, a gente quer que eles vivam tão bem, a gente cuida tanto, então a gente precisa também ter essa atenção aí, e claro, com os animais de rua também, é um tema muito importante que a gente precisa ter esse cuidado. Pessoal, lembrando que a gente tem reprise do nosso programa às 8h30 da manhã, às 8h30 da noite, desculpe, e tá todo mundo sempre convidado também a interagir com a gente através do Instagram Telecab 10 e o
o ao vivo no YouTube, que a gente tá sempre por lá. Você pode escolher por onde é que você assiste a gente. O importante é não perder mais nenhuma informação. Lembrando também que sexta-feira é dia de Viva em Movimento. A gente se arrisca aqui a praticar um novo esporte, uma atividade física, um exercício físico para mostrar para você de casa que você também consegue. Se eu consigo, você também consegue, né? Essa semana a gente se aventurou pelo Tai Chi Chuan, essa arte marcial, e é claro que o material ficou muito engraçado, ficou muito bonito e a gente traz para você. Começar o dia em um ambiente conectado à natureza é muito diferente. O vento, sol, som dos pássaros e o foco na respiração tornam a prática do Tai Chi Chuan muito relaxante. A gente tem o projeto aqui no parque, certo? O Tai Chi no Parque, que acontece todo sábado, de 7h30 da manhã. E a visão justamente é levar para as pessoas essa arte. É uma arte assim, que trabalha muito a parte física, certo? Emocional e espiritual das pessoas, né? Então, hoje em dia, com a correria do dia a dia, né? Com a nossa vida corrida e muitas vezes assim, até a nossa vida sedentária, né? O Tai Chi ele busca despertar esse interesse, assim, de voltar a fazer uma atividade física, de se alimentar bem, certo? E o principal, trabalhar a nossa parte interna. Quero ver você tentar em casa, viu? Era o complemento que faltava na minha vida. Era o Tai Chi. Por quê? O Tai Chi, além da atenção plena, o autoconhecimento, ele também trabalha a parte energética, que é uma das bases também do meu estudo, a parte da respiração bioenergética, a respiração holotrópica. Aí eu me apaixonei. Hoje eu acho que já vai fazer mais de ano, que com um pouquinho de tempo que eu tenho, que eu também atendo em Natal, a cada 15 dias eu estou aqui e venho praticar uma aula, trago minha filha também faz parte. E é aí, cada dia que passa eu me apaixono mais. Queria ter mais tempo para estudar a fundo o Tai Chi, porque o Tai Chi é muito rico para a saúde. Há anos para trás eu conheci o Tai Chi Chuan, né? É uma arte marcial chinesa, né? Da mais alta importância. Aí houve uma interrupção que veio uma pessoa de fora, o professor Zanata, né? Então ele foi embora, a gente praticou aqui um pouco, mas não tinha quem desse sequência. Agora recentemente o professor eu conheci na academia. Ele me falando, me convidou e eu vim, né? No ano passado comecei realmente, né? Mas é uma arte altamente benéfica para a saúde física e mental e espiritual da gente. Hoje eu estou mais leve, né? Fazia dias que eu não vinha, né? Esse ano foi a primeira vez, né? Então eu estou me sentindo mais leve, mais para cima, né? Bom dia, pessoal. Um excelente final de semana para vocês. Auricular.
Foi muito divertido, foi muito legal gravar lá com o professor Gildo Bento, ele recebeu a gente muito bem e deixou o convite aberto a todo mundo, porque lá no Parque Municipal, aqui na cidade de Mossoró, às 7h30 da manhã, todos os sábados é gratuito, então qualquer pessoa pode participar, cuidar aí da mente e do corpo, da nossa saúde, tá bom? Eu consegui, você consegue, como eu já falei, o importante é a gente viver se desafiando e procurando melhorar a nossa saúde. A gente vai encerrando o nosso programa, a gente vai ficando por aqui. Eu quero desejar a você um excelente fim de semana, um excelente feriado. Dá para aproveitar muito ainda, viu, pessoal? A gente se encontra na próxima segunda-feira, às 8h30 da manhã. Até mais!